Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Se o dono da casa der vinho e licor, cantemos. Oi, amigos. Estamos iniciando hoje mais um episódio da caminhada virtual pela cultura do Cerrado. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo para fazermos uma entrevista muito importante, uma personalidade internacional, o professor Altair Salles. Mas comigo está aqui a professora e escritora Tatiane Carilli. Olá, um prazer estar aqui, professor Catelan, professor Altair, para levar aí para o público tantos conhecimentos e fazer um diálogo aqui, né, sobre ciência, sobre poesia, sobre política, sobre meio ambiente, educação. Acho que esse programa, gente, vai estar muito bonito. Então não pode perder, porque a gente está aqui começando nesse bloco. Perfeitamente. Um assunto importantíssimo. Eu acho que é. Por isso mesmo eu quero explicar para você que está aqui sintonizado conosco que hoje vamos refletir sobre a nossa relação com o planeta, a partir de um tema importantíssimo, o meio ambiente. O que é o meio ambiente? Como tem sido construída a nossa relação com ele? E quais os impactos disso? No texto belíssimo escrito pelo professor, pesquisador, doutor Altair Salles, presidente do Instituto Altair Salles, intitulado Viajantes Apressados de uma Nave Errante, que traz provocações e reflexões importantes para abordarmos esse tema. Está conosco aqui no estúdio, ninguém mais, ninguém menos que ele, o professor Altair Salles Barbosa. Como eu disse, pesquisador e referência quando falamos em meio ambiente, quando falamos em Cerrado, a maior autoridade do mundo em Cerrado. Isso não existe ninguém que tenha essa competência desse homem. Portanto, nós vamos falar hoje desse meio ambiente, sociedade, cultura. O professor, muito obrigado por estar conosco. Minha querida amiga professora Tatiane, por favor. Então, só para começar, a gente recebeu um texto, né, professor Álvaro, que o professor Altair nos passou sobre o meio ambiente. E um texto maravilhoso, texto intitulado Viajantes Apressados de uma Nave Errante, que inclusive está aí na descrição do YouTube, para você ler na íntegra, porque o texto é belíssimo e ele traz provocações e reflexões muito pertinentes. Inclusive, professor, quero parabenizá-lo, que texto profundo, parabenizado também pelo trabalho, né, muito maravilhoso, tanto científico quanto literário, que você vem brindando aí, vem brindando o mundo. Né? Ele é um poeta, professor, né? E um poeta. Poesia. É. E começar perguntando sobre o que traz essa inquietação aqui desse texto, né? Falar sobre o meio ambiente, porque muitos conceitos que a gente lê, né, às vezes ouve também nos noticiários, às vezes parecem rasos, né? E o professor Altair traz nesse texto também, porque em outras obras ele também, né, traz o conceito de meio ambiente, o conceito de meio ambiente. Então essa é a minha primeira pergunta. Fala um pouco para a gente o que é meio ambiente. O meio ambiente, muitas vezes ele é banalizado, mal entendido, mal compreendido, como a própria professora falou, porque às vezes as nossas academias têm uma certa preguiça de raciocinar sobre todos os elementos que compõem o meio ambiente. Então, e pensa que se trata de uma coisa simples, de que o homem tem, às vezes, poder de mudar até o meio ambiente. Então, o meio ambiente, em primeiro lugar, ele é constituído de 3 elementos básicos. O primeiro elemento recebe a denominação de biogeoestruturas, onde nós temos a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Então vamos começar procurando entender um pouco
a atmosfera. Então, a atmosfera, hoje, né, tomando como parâmetro a realidade de hoje, a atmosfera ela é composta em camadas, organizada em camadas até chegarmos a mais de 800 quilômetros de distância da superfície da Terra e chegarmos para além da atmosfera, que nós atingiremos uma das suas últimas camadas, que é a magnetosfera. Então, a primeira camada da atmosfera é a troposfera. Essa camada, que começa rente ao nível do mar e se prolonga até por volta de 20 quilômetros no máximo acima do nível do mar. E à medida que você vai subindo dentro dessa camada da troposfera, você vai tendo variações de temperatura e de composição. A troposfera, atualmente, ela é composta essencialmente por 77% de nitrogênio e 22% de oxigênio e 1% por outros elementos. CO2, que é o gás carbônico, o gás nitroso, vapores de água e assim sucessivamente. São os componentes da troposfera. Mas nem sempre foi assim. Quando a Terra surgiu, há 4 bilhões e 600 milhões de anos, a composição da nossa troposfera era totalmente diferenciada. 98% da sua composição era CO2, chamado também de gás carbônico ou gás efeito estufa. E foi graças a isso que a Terra adquiriu calor suficiente e pôde sobreviver e criar vida no planeta. Então, a evolução da troposfera, desde o início da vida, ou desde o início do planeta Terra, é importante que nós possamos entender essa evolução para que nós hoje possamos entender também um pouco do meio ambiente. Então, saindo da troposfera, nós vamos para a estratosfera, que atinge até 50 quilômetros a partir do nível do mar, né, ou a partir do final da troposfera. O que tem de importante na estratosfera? Tem de importante lá uma camada que se formou há 300 milhões de anos, que se chama camada de ozônio. Essa camada se formou em virtude de uma grande quantidade de oxigênio que há 300 milhões de anos entrava na composição dessa camada, né? E a radiação solar, né, afetou essa grande quantidade de oxigênio existente, transformando as moléculas de oxigênio em átomos e fragmentou esses átomos, criando uma substância nova que foi o ozônio, que depois se juntou e formou a camada de ozônio. Isso é muito importante porque foi essa camada que deu proteção para a vida sair da água, sair do mar, que já existia a vida marítima em grande abundância, mas a vida terrestre era uma vida, a vida nos continentes, né, fora da água, era ainda uma vida muito acanhada. Então essa camada possibilitou o desenvolvimento da vida, né? E é justamente a partir daí, a partir de um período geológico chamado Permiano,
né, há 300 milhões de anos antes do presente, que há uma explosão da vida fora da água, né? As florestas começam a se tornar mais densas e aí começam a surgir os insetos, começam a surgir répteis, começam a surgir aves e muito tempo depois vão aparecer os mamíferos. Mas foi tudo graças a essa proteção que nós tivemos em função da formação da camada de ozônio. Então, saindo da estratosfera, nós vamos chegar a outras camadas de menos importância aqui no momento, que é a mesosfera, que é a termosfera, que vai até 500 quilômetros a partir do nível do mar, e depois da termosfera nós temos a exosfera, que na realidade seria a última camada da nossa atmosfera normal. Ela chega até 500 quilômetros de altitude em relação ao nível do mar. Então, é na exosfera onde se situam os nossos satélites de comunicação e os nossos telescópios espaciais. A partir da exosfera, principalmente a partir de 800 quilômetros, né, acima do nível do mar, nós vamos ter uma camada importantíssima, que é a magnetosfera. E aqui vem, para a gente entender o meio ambiente, eu vou dar algumas relações bem rápidas, né, para que vocês possam entender a relação que uma coisa tem a ver com outra. Por exemplo, a magnetosfera, ela é importantíssima para a existência da própria Terra e a existência da própria vida na Terra. O que faz a magnetosfera? A magnetosfera, ela rebate os ventos solares. Os ventos solares são ventos que partem a partir do Sol numa velocidade de 300 a 900 quilômetros por segundo. Ela atinge tudo que está no seu caminho. Já fez assim, tirou a vida de outros planetas, deixou outros planetas totalmente desabitados, como é o caso de Marte, porque tinha um campo magnético muito fraco, né? Mas quando chega na Terra, esse vento solar é rebatido, né? E não atinge a superfície da Terra. Por que isso acontece? Por que a magnetosfera é formada? É formada graças ao magnetismo da Terra, que se forma no núcleo da Terra. É o núcleo da Terra que funciona como um dínamo. Ele provoca a formação desse magnetismo que vai dar origem à magnetosfera, que por sua vez, né, vai rebater os ventos solares. Se não tivesse a magnetosfera e os ventos solares chegassem até a Terra, tudo seria varrido. A água que existe aqui seria totalmente evaporada e a Terra seria hoje um planeta igual é Marte, que se nos apresenta atualmente. Então esse é o primeiro elemento da atmosfera, que eu ainda estou dentro das biogeoestruturas, né? É o primeiro elemento que compõe o meio ambiente. Nós temos que entender tudo isso para ver essas relações que existem, né? Depois nós temos a hidrosfera. A hidrosfera, que é a esfera de água que engloba o nosso planeta. Já foi uma esfera única, global, no início da história da evolução do nosso planeta, que formava um oceano único
né, de 4 quilômetros de profundidade. Não tinha nenhum continente ainda. A partir da formação da água líquida, e essa água líquida vem depois de um processo muito demorado, que se forma a partir do impacto de meteoritos e planetoides que impactavam a superfície da Terra, e na superfície da Terra, que era uma superfície magmática, com minerais derretidos, existia uma grande quantidade de minerais silicatados. Os minerais silicatados são aqueles que possuem em sua composição água. E esses minerais, ao serem impactados, eles liberavam a água para a atmosfera. E nessa atmosfera primitiva da Terra, vai se formar os vapores d'água, depois vão se condensar, vão tentar cair sobre a Terra, mas o calor era tão grande que quando ela vai se precipitando sobre a Terra, evapora novamente. E isso durou milhares e milhares de anos, até que um dia essa água que estava suspensa precipitou, formando os oceanos, ou o primeiro oceano da Terra. A partir da formação desse primeiro oceano, né, que deu origem ao primeiro grande conjunto de rochas que compõem o nosso planeta, que é o basalto, né, a partir da composição do basalto, mais tarde surge o granito, que o granito é um tipo de rocha vulcânica, mas que se forma a uma profundidade de 2.000 metros em contato com a água líquida. Então, só depois da formação desse mar que possibilitou a formação do granito. O granito, por ser uma rocha menos densa, tem uma densidade menor, inclusive que a própria água, ele começou a flutuar. E ao flutuar, ele foi dando origem aos arcos continentais, ilhas e arcos continentais, que depois vão se transformar nas massas continentais que nós conhecemos atualmente. Por isso, a gente chama tudo que está na base do continente de escudo. Esse escudo é um escudo granítico, né? O granito foi o segundo grande grupo de rochas que se formou e deu origem, então, aos continentes. Depois, com os mares, né, os mares foram sequestrando o carbono que existia na atmosfera baixa da Terra, lentamente sequestrando esse carbono e transformando o carbono da atmosfera em carbonato de cálcio. E com o tempo, o carbonato se transforma no calcário. E então nós temos a formação do terceiro grande grupo de rochas sobre a Terra, que depois isso, em função de processos evolutivos, vão constituir a composição dos nossos continentes atuais. Então, isso sobre a litosfera. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. A sua explanação, isso aqui foi uma lição, uma super aula, né? Uma palestra, porque realmente foi de uma profundidade, de uma grandeza muito importante. Mas eu quero perguntar o seguinte: o senhor costuma sempre explicar que o meio ambiente é um sistema integrado, onde tudo está interligado. Como essa visão ajuda a compreender os grandes desafios ambientais e sociais do nosso tempo? Muito bem. Vou tomar essa sequência aí dessa integração dos elementos para terminar de explicar sobre as biogeoestruturas, né, e mostrar justamente essa interação. Então, o terceiro elemento que compõe as biogeoestruturas é a litosfera.
ou seja, a esfera rochosa, né? E essa esfera rochosa de rochas, né, que constitui, através dela, que a gente conta a história da Terra, através das eras geológicas. No início, essas eras não eram datadas absolutamente, como é hoje. Hoje nós temos elementos de fazer datações precisas. Antigamente, antes de 1950, quando ainda não existia a radioatividade bem cultivada nos laboratórios, eram datações relativas. Então, com base nessas datações, né, e a composição de cada rocha, composição fossilífera, composição mineralógica, etc., o homem pôde constituir a chamada litosfera e entender melhor a litosfera até chegar nas camadas atuais. Então, as primeiras camadas recebem o nome de pré-cambrianas, né? Arqueozoico, proterozoico, né? Depois vem o Paleozoico, com Permiano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, né? E depois vem a era do Mesozoico, depois vem a era atual, que é a era do Cenozoico, que nós estamos vivendo, onde tem o Quaternário, tem o Terciário e o Quaternário, que é a era que nós estamos, que é o período que nós estamos vivendo. Então, tudo isso foi definido a partir da composição da litosfera. Então, essa compreensão é importante, por quê? Porque você entendendo a composição, se você fizer um corte no planeta Terra, você vai ver que a parte de cima, onde nós estamos pisando, é a crosta terrestre. Mas a parte de baixo da crosta, antes de chegar no núcleo, nós temos o manto da Terra. O material da crosta é um material sólido, que constitui o piso oceânico e os continentes. Mas o material do manto da Terra é um material fluido, até chegar no núcleo, que vem novamente um material sólido. Nesse material fluido, ocorre um fenômeno chamado correntes de convecção, plumas e superplumas. Essas correntes de convecção, quando elas chegam próximo à crosta terrestre, elas estão frias. À medida que elas navegam, se deslocam em direção ao núcleo, elas se aquecem. E quando elas se aquecem no interior da Terra, elas voltam para a superfície com uma grande velocidade. E ao chegar à superfície, elas encontram a crosta. Então, encontrando a crosta, eles começam a bater, até romper. Então, foi assim que se formou as placas tectônicas, que são importantíssimas para a gente entender hoje que a Terra é um planeta dinâmico. E é através das placas tectônicas que há o vulcanismo, que muda a configuração ambiental em determinada época, e tem também os terremotos. O terremoto é um fenômeno geológico, né? Oriundo principalmente do encontro das placas tectônicas, e o terremoto é explicado por uma teoria chamada teoria do rebote elástico. Vou explicar mais ou menos rapidamente para vocês. É como se vocês pegassem uma vara, tentassem envergar essa vara, ela vai acumulando energia na parte curva, até que chega o momento que ela concentra tanta energia que ela não suporta mais e ela arrebenta. Então, o terremoto é explicado por essa teoria, né? Por que ele é explicado por essa teoria? Porque o terremoto é medido através de escalas. Então, existe a escala de Mercalli, que tem até 12 pontos, né? Mas ela não tem muito significado, porque ela mede o impacto de um terremoto sobre
a destruição que ele causa, né? Por exemplo, se um terremoto ocorre numa cidade, vai provocar uma destruição X. Se o terremoto ocorre numa área vazia, a destruição vai ser Y. Então, a geologia utiliza a primeira escala que foi trabalhada por Richter, que trabalha, é uma escala de logaritmo 10, né? E que vai de 1 ou de 0 a 10, né? E também essa escala já foi aperfeiçoada porque ela só mede o primeiro impacto. Os tremores secundários é mais importante às vezes do que o primeiro impacto, e por isso essa teoria se chama, ou esse conceito se denomina a teoria do impacto momentâneo, né? Que é hoje com que os geólogos trabalham, embora use as mesmas medidas do Richter, de 0 a 10. Então, como funciona um terremoto? Para que vocês tenham uma ideia do impacto de um terremoto, né? Se o terremoto for na escala 1, se ele tiver a medida tanto na escala de impacto ou na escala de Richter, se ele tiver o valor 1, ele é 1. Mas se ele tiver o valor 2, ele é 10 vezes mais. Então, um terremoto com valor 2, ele já tem 10 pontos na escala Richter. Com valor 3, é 10 vezes 10. Então, ele já tem 10 vezes 10, 100. Então, um terremoto de valor 3, ele já tem 100 vezes, né, a força maior do que o terremoto de valor 1. Se for de valor 4, é 10 vezes 100. Aí, imagina. Por isso que os valores, inclusive existem os valores intermediários, os valores são tão grandes, né, que não existe um valor acima de 10. Só vai até 10. Porque as rochas que existem no planeta Terra não suportariam a força de um terremoto de impacto 10. O maior terremoto que já aconteceu na Terra teve 9,8 de impacto. Era a força desse terremoto. Então, por aí vocês vejam. Um fenômeno desse, imagina o desgaste que ele causa no meio ambiente, né? Então, além ainda dentro das biogeoestruturas, nós temos o mundo biótico, que é o mundo vivo, que engloba todos os seres vivos, desde fungos, bactérias, né, até o homem. Então, que é a biosfera. Então, em primeiro lugar, repetindo aqui, reforçando, o meio ambiente é composto, em primeiro lugar, pelas biogeoestruturas. No segundo momento, entra também na composição do meio ambiente o entorno. O que é o entorno? O entorno é regime climático, topografia, o relevo, né, fogo, e assim sucessivamente, né? São os elementos do entorno. Para que vocês possam entender isso, por exemplo, se eu estou acima no Monte Everest, eu tenho uma atmosfera diferente, né? Uma litosfera diferente, uma hidrosfera diferente e, claro, um tipo de vida diferente, adaptado àquele ambiente. Se eu estou ao nível do mar,
eu tenho tudo diferenciado também. Porque a atmosfera tem outra pressão, a biosfera já se adapta àquilo, a litosfera é outra, e assim sucessivamente. Mas esses são os elementos do entorno que também compõem o meio ambiente, que é preciso levar em consideração. O relevo, por exemplo. Porque quando um time de futebol vai jogar na Bolívia a 3.000 metros de altura, tem que levar balão de oxigênio, os jogadores não suportam, cansam rapidamente, porque o oxigênio lá é raro, né? Isso é o relevo, é o fosso do relevo, né? Eu, por exemplo, trabalhei 2 anos no deserto de Atacama e sofria muito, porque o ar era mais rarefeito do que você estando na superfície da Terra, né, ao nível do mar. Então, o relevo, os elementos do entorno, é um outro elemento importante que você tem que levar em consideração quando se trata do meio ambiente, né? O outro elemento é chamado dos sistemas externos incidentes. Um deles é o Sol. O Sol, por exemplo, que emana toda a energia que vem para a Terra, basicamente quase toda, né, vem do Sol, através do Sol. Então, é uma estrela que manda energia para a Terra. Essa energia transforma a vida em diversas formas, né, e transforma os ambientes também em diversas maneiras, né? Então, esse é um outro elemento, né, os sistemas externos incidentes que influenciam no meio ambiente. E hoje, através do avanço da astronomia, nós já sabemos que, além do Sol, outros fatores astronômicos atuam, né, na configuração ambiental de determinado local do planeta Terra. Então, quando você vai falar, por exemplo, de mudança climática, você tem que considerar tudo isso. Porque, por exemplo, uma incidência maior do Sol sobre a superfície do mar, ele é capaz de aquecer aquela água do mar. E aquela água do mar aquecida, ela muda a direção das correntes marinhas. E uma vez que essa corrente muda de direção, ela influencia nas correntes aéreas. E uma vez que essas correntes aéreas são influenciadas, elas mudam de direção e podem trazer para o continente umidade ou aridez. Então, tudo está intimamente interligado, né? Por exemplo, um vento, que é um fenômeno atmosférico, que atua, que surge lá no Oceano Índico, que formam as monções asiáticas. Esse vento sopra de oeste para leste. A Terra gira de leste para oeste. Então, o atrito da Terra, da rotação da Terra, do movimento de rotação da Terra com esse vento, faz com que aconteça na faixa equatorial do planeta Terra, né, vários fenômenos. Um deles é a ressurgência das águas que estão no fundo do oceano e que chegam até a superfície. Então, isso vem pela força do vento, né? É o vento, as monções asiáticas que provocam isso. Quando isso acontece o fenômeno chamado El Niño. Então, a água do oceano na superfície fica mais fria, né? E com isso, os seres que vivem na água fria lá embaixo vêm para a superfície e com isso aumenta a quantidade de elementos viscosos, né, principalmente na superfície. Isso já influencia na economia do homem, né?
Quando o contrário acontece e não há a ressurgência, então a água fria não chega até a superfície. Então, os peixes que alimentam dos elementos que estão no mar mais frio ficam embaixo, não chegam até a superfície. Então, isso é muito importante entender isso, né? Então, a biosfera, ela tem os elementos vivos têm uma ligação muito grande, né, tanto com os sistemas externos incidentes, quanto com os elementos do entorno. Quer dizer, uma coisa está ligada à outra. Então, por exemplo, só para terminar esse raciocínio, muitas pessoas falam, de forma errada também, o conceito, utilizam e aquele é um ecossistema do Cerrado. Não. O Cerrado tem vários ecossistemas. O que é um ecossistema? Esses elementos todos, biogeoestrutura, entorno e elementos externos incidentes, eles não estão separados no meio ambiente. Eles se interagem, formando um sistema complexo, dinâmico e harmônico, que nós chamamos de ecossistema. Então, o ecossistema, ele é a interação dos elementos da biogeoestrutura, do entorno e dos elementos externos incidentes. Você tem um ecossistema diferente, porque ali você tem um tipo de microclima, um tipo de solo, um tipo de água, um tipo de gente que mora lá e animais que moram e exploram aquele tipo de ambiente. No campo é outro ecossistema, ecossistema. Então, é errado você falar o ecossistema do Cerrado. Não, o ecossistema é uma coisa menor. Por exemplo, esse vaso aqui pode ser um ecossistema. Ele criou um microclima especial que nele vai sobreviver alguns insetos, né, que vai utilizar isso como alojamento e fazer daí a sua moradia, a sua casa, em outras palavras, o seu mundo, né? Isso é ecossistema. Então, o ecossistema é uma coisa pequena. Ele é a interação de todos esses elementos, né? Enquanto que o meio ambiente, ele é mais amplo. Eu tenho só que agradecer a vocês, parabenizar por esse programa muito bonito. Eu tenho acompanhado todas as gravações dos episódios anteriores e tenho certeza que ele vai ser um programa que vai vencer, que vai vingar e que vai ficar mais bonito ainda. Desde menino, sei que os passarinhos são só pra ver, não pra pegar. Ficam mais bonitos voando no infinito, colorindo o céu a cantar. Ficam dito pelo não dito, quem morre é o bicho, quem mata é o homem. O sangue escorre, a chuva lava, a carne espalha, a carcara come. Dão, derindão, carros velozes, caminhões pesados, todos têm pressa de chegar. Lavoura espalhando, o bicho encurralando, nenhum pé de árvore a sombrear. Ficou dito pelo não dito, quem morre é o bicho,
quem mata é o homem. O sangue escorre, a chuva lava, a carne espalha, a cara come. Danderidão, dama do ar, bandeira é mirim, Massariema, Guaxinim. No asfalto ficando, um mosaico vai formando, coroa de espinho dentro de mim. Fica o dito, pelo não dito, quem morre é o bicho, quem mata é o homem. O sangue escorre, a chuva lava, a cara espalha, a cara come. Dandeirindão, fonte secando, rio assoreando, a terra não para de esquentar. A mãe natureza preparando a mesa, seremos tira-gosto pra fritar. Fica o dito, pelo não dito, quem morre é o bicho, quem mata é o homem. O sangue escorre, a chuva lava, a carne espalha, cara come. Fica o dito, pelo não dito, quem morre é o bicho, quem mata é o homem. O sangue escorre, a chuva lava, a carne espalha, a cara come. Dandeirindão. E eu deixo aqui o convite para estar conosco no próximo episódio dessa nossa jornada pelo mundo do Cerrado, da cultura, essa jornada virtual pela cultura do Cerrado. Sempre importante estarmos juntos. A toda a nossa equipe, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Se o dono da casa der vir, licor, cantemos. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Se o dono da casa der vir, licor, cantemos com gosto, daremos louvor. Se o dono